vemos aqui apontavam para Cristo, que é o verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados. O próprio sumo sacerdote era um tipo de Cristo. Assim como o sumo sacerdote era o mediador entre Deus e os filhos de Israel, Jesus é o mediador da nova aliança em favor do seu povo. Mas há uma grande diferença entre o sumo sacerdote do Antigo Testamento e Jesus. O sumo sacerdote do Antigo Testamento precisava primeiramente oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e depois oferecer pelos pecados do povo. Mas Jesus não precisou oferecer sacrifícios por si mesmo, porque ele era o cordeiro sem defeitos, sem mácula. Ele não tinha pecado. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios de animais para a remissão de pecados: bezerros, cordeiros e pombinhos. Jesus Cristo ofereceu seu próprio sangue pelos nossos pecados. Por esta razão, Jesus foi feito um sumo sacerdote com um ministério mais excelente do que os sacerdotes do Velho Testamento. Porque, como diz o autor de Hebreus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote eterno. Em segundo lugar, esses animais todos aqui apontavam para Cristo também. Assim como o animal era levado ao sacrifício sem oferecer qualquer resistência, Cristo também foi conduzido mansamente ao matadouro, não demonstrando qualquer resistência aos seus opressores. Assim como um pombinho, assim como um cordeirinho manso, ele foi ao altar do holocausto sem abrir a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quando Pilatos o questionou, ele não respondeu palavra alguma. Quando Herodes o escarneceu, ele não se rebelou, não se revoltou, mas ele ficou num silêncio absoluto. Não se defendeu, não agrediu, não lutou, não bradou por vingança, sofreu como um cordeiro manso. Então esses animais todos eram um símbolo de Cristo. Ele abriu mão de tudo por amor de nós, inclusive da sua grande riqueza. O apóstolo Paulo disse que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Amados, quando seus pais foram a Jerusalém oferecer um sacrifício pela purificação, e eles ofereceram 2 pombinhos, que eram oferta de pobre. Ele nasceu num lar pobre, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Dono de todo o universo, por amor de nós, abriu mão de tudo isso. E por fim, no holocausto, o animal sacrificado deveria ser entregue sobre o altar para ser queimado em oferta de aroma agradável ao Senhor. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 5 que Cristo se entregou por nós em sacrifício a Deus, em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui está, meus irmãos, Cristo se entregou como oferta e sacrifício a Deus. Ele morreu sob o fogo da ira de Deus, e Deus se agradou da sua obra consumada na cruz. Deus se agradou da sua expiação de tal maneira que o seu holocausto subiu a Deus como uma fragrância agradável.
as suas narinas. Por isso, quando ele rendeu o Espírito em sinal de aprovação do seu sacrifício, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, nos dando a entender que agora nós, por causa do sacrifício de aroma agradável que foi feito em Cristo por nós, o nosso substituto, nós temos livre acesso à presença do Pai. Com isso, Deus está respondendo ao que Cristo fez, dizendo: vocês que estão em Cristo estão perdoados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor Deus providenciou um cordeiro macho e sem defeito para o sacrifício do holocausto, para que por meio dele ele pudesse perdoar os nossos pecados. Ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, diz Apocalipse. Ele foi imolado para fazer vestes para Adão e Eva. Ele é o cordeiro apresentado por Abel em sacrifício. Ele é o cordeiro morto por Noé, do qual se diz que Deus inalou o agradável cheiro. Ele é o cordeiro morto no lugar de Isaque no Monte Moriá. Ele é o cordeiro morto na noite da Páscoa no lugar dos primogênitos. Ele é o cordeiro morto no tabernáculo. Ele é o cordeiro morto no templo. Ele é o cordeiro morto na cruz. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, essa é a mensagem de toda a Escritura para nós nessa noite. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um substituto tem que morrer no lugar dos pecadores. Por isso, nós lemos no Novo Testamento que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como diz o apóstolo Paulo, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz que Deus não poupou o seu próprio Filho. Ali está Ele pregado numa maldita cruz. Ali está Ele no Calvário. Ali está Ele pendurado, levando o nosso pecado. Sim, você o levou ao Calvário. Ali está Ele amarrado, sangrando, traído por todos nós e desamparado por Deus. Essa é a mensagem de Levíticos. Essa é a mensagem do Velho Testamento. Essa é a mensagem do Novo Testamento. O Senhor da aliança providenciou um cordeiro sacrificial para que por meio dele o nosso pecado fosse perdoado. E o cordeiro é Jesus Cristo. Agora nós podemos nos aproximar do Santo dos Santos com ousadia, sem medo de perecer. Portanto, ao olhar para o cordeiro imolado, aprenda a confiar somente nele para a tua salvação. Mas ao olhar para o cordeiro imolado, aprenda também a odiar o pecado, porque foi o pecado que humilhou e expôs publicamente o Filho de Deus. Eu quero me dirigir àqueles que porventura estão fora de Cristo. Quando você olhar para o Calvário, você tem que se lembrar do ódio que Deus tem pelo pecado. Ele não poupou o Senhor Jesus Cristo, o Filho do seu amor, quando Ele olhou na cruz e viu sobre Ele o nosso pecado. Sua ira se acendeu contra Ele e Ele o castigou de tal maneira que o Filho gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ora, se Deus foi severo assim com o seu próprio Filho quando o pecado esteve sobre Ele, o que será do maldito pecador em rejeitar o Filho de Deus? Quem crê no Filho tem a vida, mas aquele que se manter rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas se você prefere rejeitar essa única alternativa para a sua vida, que fique avisado que você teve a oportunidade de viver e preferiu morrer.